lixo? Olha lá, algumas pessoas não sabem, tá vendo? Então, ali página 12, todo mundo. Tudo bem até aqui? Aí vamos falar um pouquinho sobre os tipos de lixo, né? Então, falando aí no começo desse módulo 6.2, a gente tem que vocês falem onde a gente encontra esses tipos de lixo. Então, restos de alimento. O que vocês colocaram aí? Onde nós encontramos esses restos de alimentos? A gente sabe que nas nossas casas, né? Isso mesmo. Então, restaurantes, as residências, aí pontas de cigarro a gente sabe que é nos locais públicos. Isso, locais públicos, exatamente. Aí latas de refrigerante, restaurantes. Bacana, isso mesmo, mercado, eu não tinha pensado nisso. Verdade. Nas fábricas também, né? Porque muitas vezes tem restaurante, enfim, dentro das fábricas, o local, as cantinas, né? Então o pessoal come lá. E material químico, onde vocês... Laboratório. Laboratórios. Ok, perfeito. Aí você me avisa na hora que ele chegar, beleza? Pode ser? Então tudo bem. Vamos lá. E aí a gente... embalagens de inseticidas, onde vocês encontram? Isso mesmo, fazendas, fábricas, aí a gente tem as casas agrícolas também que acabam vendendo isso. Muitas vezes elas acabam coletando isso de volta, né? E agulhas infectadas. Isso, laboratórios, hospitais, farmácias, exatamente, farmácias também. Porque lá, né, você toma injeção, tem tudo isso. E as pilhas? Isso, em qualquer lugar, né? Isso, perfeito. Lugares que tem eletrônico, aí você já resume bastante. E aí tijolos e telhas quebradas, né? Construções. Perfeito, isso aí. Perfeito. Aí, então a gente tem o lixo quanto à sua origem, né? Então, de onde que ele vem? Então, a gente, nesse exercício, descobriu aí todos os locais onde produzem lixo. Na verdade, onde tem seres humanos, a gente produz lixo, não é mesmo? Então, o ser humano está o tempo todo jogando alguma coisa fora, seja papel, pilha, plástico, enfim. Então, a gente sabe que isso está sendo jogado fora o tempo todo. Aí a gente começa falando sobre o lixo domiciliar, né? Que ele é muito diverso, porque vai depender muito da realidade de cada família, né? Então, a gente sabe que os restos de alimentos vão ser gerados normalmente, papel, plástico, vidros de remédio, enfim, vai ter muitas coisas aí sendo jogadas fora. Eletrônicos, né? Televisão, celular velho, sofás, os móveis, às vezes até resíduos de construção, né? Quando você está fazendo uma reforma, enfim. Então, depende muito. Eu acho que o lixo domiciliar ele é o mais variado entre todos. Fale. Qual que é o qual? A letra D? Pilhas é residências. Então, residências, qualquer lugar que tenha eletrônicos. Tudo bem até aí? Então, vamos lá, continuando. Aí o lixo comercial ele é tão variado quanto o lixo domiciliar, né? Oi? A página 12? Os exercícios? Então vamos lá. No item A gente tem residências e restaurantes. Tudo bem? Aí no item B a gente tem praças públicas, locais onde tem fumódromo, né, que é aquele lugar onde o pessoal vai fumar e tal. No item C, que são latas de refrigerantes, nós temos escolas, restaurantes,
embalagens de inseticidas são fazendas, indústrias e casas agrícolas. No F são hospitais, laboratórios, farmácias. No item G são residências em todo local onde tiver eletrônicos. E no item H são construções no geral. Conseguiu aí? De nada. Então, o G são residências. De nada. Todo mundo conseguiu, gente? Beleza. Deixa eu ler o chat. Se alguém não tiver conseguido falar, pode ser depósitos. Tudo bem. Aí, bacana, todo mundo conseguiu. Vamos lá. Então, a gente já falou sobre os lixos domiciliares, né? O lixo comercial. E aí ficou faltando o lixo público, né? Para a gente dar continuidade aí. Então, sobre o lixo público, vai depender do local, né? Da realidade, como eu falei, das pessoas. Então, se for uma praça, né? Pode ter latas de refrigerante, bitucas de cigarro, plástico, papel sendo jogado ali. Vai depender do que as pessoas estão passando e jogando, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um país que nem o Japão, a gente sabe que lá eles não jogam as coisas no chão, porque eles são multados, enfim. Aí aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que o pessoal sai jogando as coisas de qualquer forma. Então existe essa diferença aí entre os locais, entre os países, entre as culturas. Então vai depender muito do local onde a gente está falando. Pode falar. Eu vi. Olha. Eu vi o seu, Laura. Coleta seletiva, é de porta a porta, realizada em Ibirá. De reciclagem começa dentro de casa ao separar os resíduos secos. Muito bacana, Yuri. Pessoal, se alguém está com o microfone ligado, vocês podem ir desligando e ligando conforme vocês vão falar, porque o pessoal está reclamando de eco. Enfim, mas só uma dica. Se quiser deixar ligado, não tem problema também não. Enfim. Oi, tudo bom, Matheus? Enfim, vamos lá. Continuando, a gente tem o lixo industrial, que é aquele que vai ser gerado aí pelas indústrias, né? Então, o tempo todo, as indústrias elas vão estar fabricando coisas e isso acaba gerando lixo, tá? Então, se for uma indústria automotiva, né, que faz carro, ela vai liberar aí como lixo restos de metal, plástico, enfim, coisas que são utilizadas aí na produção. Deu uma travada aqui na imagem, por isso que eu parei. Enfim, se for uma indústria alimentícia, é claro que ela vai gerar mais lixo, né, com base em alimento. Se for uma indústria que produz móveis, vai gerar madeira, ferro por causa dos parafusos, né, o que é utilizado ali. Então vai depender muito do tipo de indústria que a gente estava falando. Oi, Heitor, tudo bom com você? Enfim, aí depois, ali na página 13, né, tô aqui, ó, eu estava aqui no lixo industrial, aí nós vamos aqui do lado do lixo agrícola, tá? Então, o lixo agrícola, o pessoal já respondeu aí, né? Ele é aquele que vai ser gerado nas fazendas, né? Porque quem tem sítio, quem tem fazenda, sabe que muito inseticida é utilizado, porque principalmente nas plantações. Hoje em dia a gente tem alternativas, né, que não afetam tanto o meio ambiente, mas, né, ainda assim é muito utilizado inseticidas aí para matar esses insetos. A gente sabe que isso acaba dando prejuízo se a gente deixa os insetos lá, né? Tá cortando, desculpa. Enfim, a gente estava falando dos inseticidas, né, que são utilizados nas fazendas. Até aqui tudo bem? Então
Ah, oi, falem. Olha, tá aí uma boa pergunta. Existe, né? Meio clandestino, mas existe, tá? Principalmente nessas borracharias, né, que eles falam, que é o local onde o pessoal conserta pneu, troca e tal. Dependendo do dono, né, ele pode fazer isso. Mas geralmente esses pneus eles são ou reciclados, né, ou eles vão ser enterrados aí junto com os outros tipos de lixo nos aterros sanitários. Tá, então, uma boa pergunta. Ninguém nunca comenta sobre isso, né, mas existe ainda assim. Provavelmente, né, nesses locais onde tem menos informação, o pessoal ainda realiza bastante. Então vai depender muito do lugar. A nossa realidade, né, aqui em Potirendaba, a gente lida de uma forma até que consciente sobre o lixo, né? Não sei se vocês sabem, mas o município ele já ganhou várias vezes. Existia um concurso entre os municípios que vem aquele que é mais ligado ao meio ambiente. Então, quanto mais coisas relacionadas ao meio ambiente o município faz, mais pontos ele ganha, e com isso o município ganha prêmios. Então, podem ser prêmios em dinheiro, podem ser um caminhão, alguma coisa assim, uma ambulância, por exemplo. Mas aqui o município ele já participa, eu não sei se ele participa atualmente, mas nos anos anteriores ele participava e ele sempre ficava bem colocado, já chegou a ganhar algumas vezes, enfim. Então, aqui em Potirendaba a gente é bem ligado nesse quesito de meio ambiente, de lidar com o lixo, enfim. Então, a gente tem sorte de viver aqui nesse município. Oi, pode falar. Aham. Sim. Isso. Exatamente. As escolas acabam fazendo isso, né? Esses campeonatos. Aí, por exemplo, a prefeitura faz uma parceria com a escola e doa tablet, um celular, alguma coisa para quem doar mais garrafinha PET, mais lixo, enfim. Então o pessoal faz muito isso ainda. É uma alternativa aí para estimular as pessoas. Pode falar. Isso. Eles fazem. Ano passado, por exemplo, eu dava aulas em outras escolas, né? E essas escolas municipais elas acabam fazendo parceria. Então, por exemplo, a prefeitura vai lá e fala: ó, beleza, eu vou dar um tablet, eu vou dar um celular, alguma coisa para estimular. Então você tinha, sei lá, 5 ganhadores, 10 ganhadores, ou levava todo mundo, tipo, os 10 que mais doaram para o cinema, enfim. Tá aí uma coisa para quando a gente voltar, a gente pode fazer aqui em questão do objetivo. Vai fazer tipo um campeonato e quem doa mais, a gente levar isso por uma reciclagem e tal. Ver como é que o pessoal lida com o lixo. Vamos continuar então? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. A gente já falou sobre o lixo agrícola, né? Oi, pode falar. Uhum. Então provavelmente aterro sanitário, né? Provavelmente aqui os municípios em volta de Potirendaba, todos eles vão utilizar o aterro sanitário, porque é o mais comum, assim. Não tem tanto gasto, enfim, acaba sendo melhor para a prefeitura fazer isso. Oi?
lá em Rio Preto também é aterro sanitário, mas isso, eles têm vários, né? Eles não têm um só, porque como a cidade é muito grande, as pessoas acabam gerando um volume de lixo muito maior. A gente estava falando sobre o... tá vendo? Tem o lado negativo. Não pode, tá vendo? Coisa desse não pode. Vamos lá. Sobre o entulho, né? O entulho ele vai ser gerado aí nas construções, como a gente falou. O entulho ele não pode ser reciclado. Então, ele é um dos poucos tipos de lixo que a gente não vai conseguir fazer nada. A única alternativa que a gente tem é enterrar. Não pode fazer mais nada além disso. Oi, sua o quê? Imagem? É por causa do lag. A internet, como tem mais gente... É que tem outros professores nas outras salas utilizando a internet para fazer a aula, então acaba dando uma interferência. Para mim parece boa, mas para vocês tá? Vamos lá, vou dar um tempo. Isso. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Mas vocês vão me falando que eu vou voltando caso trave demais, tá? Vamos lá. Então, sobre entulho, como eu estava falando, ele não tem como, né, a gente reciclar ele, então ele acaba sendo enterrado. E aí a gente não tem o que fazer, só enterrar. Não tem nem como queimar, né? Porque é concreto, enfim. Então ele vai ser enterrado ali nos aterros. Oi. Pode falar. Então vamos lá. Como eu estava falando, né, os aterros e os entulhos, na verdade, eles vão ser enterrados. Eles não podem ser reciclados, nem queimados, nem nada. Não tem o que fazer com eles. A única coisa que a gente faz com o resto de concreto, enfim, é enterrar. Tudo bem? Beleza? Conseguiu me ouvir? Beleza, então vamos lá. Sobre o lixo hospitalar, ali na página 14, ele vai ser gerado, então, como a gente falou, em hospitais, laboratórios, farmácias, né? Ele é considerado um lixo perigoso, porque, por exemplo, se a gente tiver agulhas infectadas, então você aplicou a injeção em alguém, essa agulha está ali em contato com o sangue daquela pessoa que foi aplicado. Então não posso usar aquela agulha de novo. Então vou ter que descartar num local adequado. Se vocês já foram, né, na farmácia, por exemplo, ou em algum laboratório, vocês devem ter observado que tem tipo uma caixinha amarela onde ficam as seringas, as agulhas utilizadas. Por quê? Essa caixinha ela vai ser levada para um local ou onde eles vão incinerar, né, queimar essas agulhas, ou eles vão passar elas por um tratamento para elas serem recicladas. Então não pode descartar igual outro lixo, tá? Porque se alguém entrar em contato com isso, ele fica doente. Pode falar. Sim. Isso era bem comum na época, mais ou menos na época que eu era criança, até antes, né, eles falavam que isso era pacto de sangue, né, quando a pessoa cortava a mão e tipo, para simbolizar a amizade. Isso é completamente proibido, errado, porque a gente pode passar alguma doença pelo sangue. Pelo amor de Deus, né, não façam isso. Pode falar. Isso mesmo. Então é
perigoso, a gente não pode ficar, né, jogando em qualquer lugar. Por exemplo, se o catador de lixo, né, o cara que trabalha na reciclagem, ele vai entrar em contato e ele não vê que a agulha está lá, ele pode furar a mão, pegar uma doença, uma gripe, um HIV, né, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de descartar esse lixo. Além disso, né, Isso mesmo, né? Às vezes pode sofrer uma mutação e surgir uma nova doença, né? Então tem que tomar muito cuidado. Além disso, a gente viu, né, como nossos vídeos estão mais adiantados, que tem os lixos radioativos. Então, por exemplo, no hospital você tem o maquinário que faz, as máquinas que fazem o raio-x, né? Então, tudo que é gerado ali no hospital, nos postos de saúde, em laboratórios, a gente tem que descartar de uma maneira mais assim, né? Com a atenção correta, porque se uma pessoa que não tem conhecimento entra em contato, essa pessoa pode ficar doente, né? Então, tem que ter cuidado aí. Então, o que a gente faz nesses casos é incinerar a maioria desse lixo hospitalar, tá bom? Então, a letra H é o lixo eletrônico, né? Que é outro lixo que a gente tem que tomar cuidado aí, porque nem sempre ele vai ser positivo para a gente na hora que a gente joga. Por exemplo, as pilhas, elas não podem ser descartadas em qualquer lugar, porque conforme elas vão se decompondo, elas liberam um líquido que é tóxico. Isso faz mal para a terra, faz mal se entra na água, né, para os peixes, para os animais que vivem lá. E se a gente tomar esse líquido ou entrar em contato, isso também faz mal para a gente, né, deixa a gente doente. Então tem que tomar cuidado também. Pode falar. Tietê. Isso. É isso mesmo. E é isso mesmo. Porque, né, as pessoas acabam descartando o lixo, né, sem se importar se o lixo vai ser reciclado, se vai fazer mal para as outras pessoas. Por isso que a gente aprende na escola, para a gente ter informação. Porque quando você não conhece o mal que isso faz, você pode jogar em qualquer lugar porque você acha que não está fazendo mal nenhum. E aí quando você aprende que isso é ruim, que isso faz mal, que isso polui o meio ambiente, pode falar. Então, ele é conectado. O que acontece do rio Tietê, né? Antes de chegar em São Paulo, a água do rio ela é pura, você pode tomar, enfim, tomar banho lá e tal, e não tem problema nenhum. Mas quando ela chega em São Paulo, você tem muitas indústrias que jogam o esgoto delas, né? Tudo que é produzido de lixo dentro do rio. E a própria população de São Paulo acaba jogando. Então você vê sofá, você vê pneu, você vê o que você pensar está sendo jogado ali. Então o Tietê chegou num ponto que ele está tão poluído que a gente não tem o que fazer para purificar essa água de novo. Pode falar. Tá bom, então eu vou falar de novo. Oi? Que bom. Então vamos lá. Mas eu vou repetir então para o pessoal que cortou. O rio Tietê, ele está tão poluído que a gente não consegue mais purificar essa água, né? Então, as pessoas elas estão jogando o tempo todo lixo, esgoto, enfim, ali. Então, mesmo que a gente faça um processo de purificação dessa água, não vai ter o que consiga aí voltar essa água ao normal. Pode falar. Sim. Por favor, né? Pare, pessoal. Yuri, não faça barulho no microfone, tá? Senão atrapalha a voz. Tudo bem.
Não, eu acho que não é o Yuri. Acho que é outra pessoa. Renato, se for você. Vale. Enfim, vamos continuar. Aí falando sobre o lixo radioativo, né? Como eu falei, ele é um dos perigosos, né? Junto com o hospitalar. E o hospitalar e o radioativo, então, eles têm que ter uma maneira correta de se descartar. O hospitalar a gente viu que a gente incinera, então a gente põe fogo ali e queima. No caso do radioativo, a gente não pode pôr fogo, porque senão essa radiação ela é liberada na atmosfera, e aí acontece mais ou menos o que aconteceu ali em Chernobyl. Então a gente não pode ficar utilizando aquela área, né? Essa radiação causa mutações no nosso organismo, e isso causa doenças, então leva a gente à morte. Então a gente sabe que, por exemplo, lá em Chernobyl a gente não vai poder morar tão cedo. Então é necessário... Pode falar. Sim. É legal. É legal. É isso mesmo. Oi, fala. Na maioria das vezes eles são destruídos ou reciclados, né? Mas a gente tem, por exemplo, se pegar ali Nordeste, Norte do país, às vezes as pessoas não têm tanta informação e acabam, né, queimando isso daí. Mas aqui em São Paulo já é mais comum, né, a reciclagem. Então, voltando a falar sobre para vocês verem, tem muitas usinas nucleares. Então, é necessário todo um estudo na hora que a gente vai construir uma usina nesse nível, porque se ocorrer algum erro, né, que nem ocorreu em Chernobyl, que ocorreu a explosão dos reatores, isso pode causar um estrago a nível global. Por isso que a gente não quer que uma bomba atômica seja lançada, porque a radiação é muito perigosa, ela mata assim rapidamente. Então, inclusive tem um vídeo lá no canal que a gente fala sobre alguns acidentes envolvendo radiação, né, do Césio-137, de Chernobyl, de Fukushima. São locais onde ocorreu acidentes envolvendo ali a radiação. Oi, pode falar. Isso mesmo. Essa placa que você coloca, né, o acompanhante coloca na hora de fazer o exame de raio-x, é para evitar que a radiação ela entre em contato com o corpo da pessoa. Porque se essa radiação ela é invisível, é um raio invisível, tipo um raio solar. E aí esse raio ele pode atravessar algumas coisas, e aí tem, por exemplo, chapas de metal que não permitem que essa radiação passe por elas, então elas ficam presas. E aí a pessoa, né, o acompanhante, utiliza isso para não ter contato com esses raios e não ter nenhum problema de saúde causado por causa dessa radiação, né? Então tem que ter todo um cuidado. Tá cortando? Então, o que eu estava falando era que a pessoa tem que usar essa roupa, né, para evitar que os raios magnéticos entrem em contato. Pessoal, desliga a música. Não dá para saber quem é, mas se desse... Oi. Oi? Sim, é isso mesmo. Quanto? É uma mínima quantidade de raios que são utilizados. Eles são ligados rapidinho, é como se fosse o flash da sua câmera. Então você solta aquela pequena quantidade de raios para ele passar pelo corpo da pessoa e incidir sobre uma placa, que é como se fosse um filme de uma câmera. E aí sai criar uma foto.
Isso, é mínimo a quantidade de raio que é liberada. Porque se for maior que isso, pode causar aí uma mutação nas células da pessoa, a pessoa pode desenvolver um câncer, pode falar. Uhum. Oi. Sim, sim. Eu acho que tem três ou quatro. Isso. Eles costumam. Não, a gente ainda está na página 14 falando sobre lixo radioativo, no item I.